E aí galera, beleza? É o Lauf do canal Parou Pra Pensar. Hoje, Dia dos Pais, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês que não têm um relacionamento assim tão próximo com seus pais, ou com o seu pai, independente do motivo que seja, se seja porque você brigou, ou porque ele fez alguma coisa com você quando você era criança, ou com a sua mãe, independente do motivo, não interessa. Mas pra quem não tem um relacionamento tão próximo com o pai, principalmente nessa época do ano, é uma sensação de meio que pressão. Meio que você age como... Você fica se sentindo meio merda, essa é a grande verdade. Da mesma forma acontece no Dia das Mães, essas datas comemorativas mais chamativas, né? Que pressionam mesmo, né? Quanto mais importante a data, mais pressão ela exerce. E a gente tende a achar que as datas são muito importantes e que isso gera uma pressão na gente muito grande. Eu falo isso porque esse é o meu caso, né? Eu tenho um relacionamento bom com meu pai, poderia ser melhor, mas não é o ideal. E eu fico sempre pensando se sou só eu que nessa época do ano me sinto um pouco pressionado a fazer um pouco mais. Só que isso que eu tô falando hoje não é à toa. Eu tava indo lá encontrar com o pai do meu sogro, né? E aí eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre isso. Como hoje em dia existe uma pressão muito grande para você fazer algumas coisas. A área de desenvolvimento pessoal ela é maravilhosa. Mas se tem uma coisa que é ruim, alguns profissionais tentarem forçar a barra em algumas situações. E tem muito a ver também com esse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães, né, de família, aquela coisa toda, porque existe como é que eu falo? Um segmento ou uma técnica que é na área de desenvolvimento pessoal, que é a tal da roda da vida. A roda da vida nada mais é que os campos da sua vida, né? O campo social, familiar, físico, enfim, envolve dinheiro, um monte de coisa. Segundo, não sei lá quem, essa roda da vida ela precisa estar sempre em equilíbrio. E se você for parar para pensar, é exatamente isso. O ideal é que se esteja em equilíbrio. Só que nem sempre você consegue, nem todo dia você consegue que isso esteja em equilíbrio. E se você consegue isso, para mim, na minha opinião, você é um ET, para começar por aí. E quando você não consegue, quando você está estudando, começando a estudar nessa área, ou está passando por um processo de PNL, coaching, qualquer que seja o processo que você esteja passando, dentro dessa área de desenvolvimento pessoal, quando você não consegue equilibrar, ou quando você está ruim em um desses campos, familiar, social e blá 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 blá, a verdade é que você fica se sentindo um merda se você levar ao pé da letra tudo que os caras falam. Porque existe um exagero muito grande, uma pressão muito grande para que você esteja bem sempre, para que você sempre seja feliz. É aquela a felicidade plena, a felicidade a qualquer custo. Você precisa estar feliz, precisa estar sorrindo, precisa ser bem sucedido o tempo inteiro, precisa acertar o tempo inteiro, porque senão você é um verdadeiro bosta. Talvez esse não seja o seu caso, talvez você não se sinta pressionado, mas a verdade é que a maioria das pessoas se sente muito pressionada. E é por isso que existe uma coisa chamada depressão. Não é só por isso, mas é também por isso com certeza. Essa pressão que as pessoas têm de ser aceitas, de gostar de coisas que às vezes elas não gostam por elas mesmas, mas por outras pessoas, e aí elas se forçam, às vezes a beber, a sair, a socializar de uma forma que para elas não é natural. E é tudo bem não ser natural, não tem problema, ninguém vai morrer por conta disso. E a área de desenvolvimento pessoal, igual eu falei, se tem uma coisa que é ruim, é isso. Essa pressão que ela exerce em algumas coisas. E eu posso falar, especialmente no campo familiar, que isso exerce uma pressão muito grande em cima de mim. Porque eu já falei em alguns vídeos que o meu núcleo familiar ele não é tão sólido assim como a maioria das pessoas talvez seja, né? Eu tive uma infância complicada, com pai, mãe, briga, várias coisas que eu prefiro não me aprofundar, mas que me distanciaram um pouco dos meus pais. E eu, crescendo, quando eu fui me tornando mais independente, eu fui me distanciando mais e mais e mais. E eu escolhi ter um relacionamento mais distante, tanto do meu pai quanto da minha mãe, pelas coisas que foram provocadas lá no passado. Só que, quando a gente começa a estudar essa área de desenvolvimento pessoal, você é meio que forçado a perdoar a qualquer custo.
Só que às vezes, se você levar isso ao pé da letra, você se fode, cara. Você só toma no seu cu. Porque se você for levar ao pé da letra, que você tem que perdoar todo mundo, é igual na Bíblia fala, né, que você tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, você vai tomar no cu o resto da vida. E você não vai viver pra você, vai viver pros outros. Vai viver pro seu pai, vai viver pra sua mãe, pro seu amigo, pra qualquer pessoa que seja. Porque quando você perdoa o tempo inteiro também, essa é uma opinião, quando você perdoa o tempo inteiro, o que a outra pessoa vai pensar? Que ela pode fazer absolutamente qualquer coisa com você, que o Zé Buceta aí, do outro lado, ou eu, a gente vai aceitar. Então tá tudo bem errar toda hora. E não, cara, não tá tudo bem errar toda hora. Não tá tudo bem passar por cima de você o tempo inteiro. Não está tudo bem. Seja seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, não interessa, seja de sangue ou não. Não é legal passar por cima das pessoas. Passar por cima das pessoas a todo momento. E não é legal você deixar se levar por esse tipo de coisa. É por isso que às vezes eu fico puto com o Dia dos Pais, Dia das Mães, essas coisas me irritam um pouco, porque você se sente pressionado a aceitar tudo, mesmo que seja só por um dia. E eu não acho que as coisas têm que ser assim. Porque, pra mim, o perdão ele é essencial, mas toda hora também, e de um lado só, não funciona. E família, pra mim, não é um valor tão forte. Ai meu Deus, não é um valor tão forte, família é tudo na vida. Não, cara, não é. Não é. Família, às vezes os maiores familiares seus são aqueles que você escolhe. Às vezes você pode contar mais com um amigo seu do que com um pai seu, do que com a mãe, do que com uma tia, do que com um avô, qualquer porra que seja. Essa é a verdade. Você pode aceitar agora, você pode aceitar depois, mas você vai aceitar. Existe família e existe família. Se a sua é da família tradicional, o comum, né, que está lá sempre para você e você cresce num lar saudável, o que é muito foda, é o que eu quero fazer quando eu tiver um filho, parabéns, cara, você é um dos poucos. Agora, se você não é, fica aqui o recado, não se sinta pressionado, não se sinta pressionado a perdoar sempre, a perdoar tudo. Essa é uma opinião minha, eu acho que religião, eu acho que a área de desenvolvimento pessoal pressiona muito uma coisa e acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais infelizes, porque elas ficam frustradas por não conseguirem se aproximar tanto de pai ou mãe, frustradas por não ter a família como um valor muito grande e frustradas por não conseguirem ser felizes o tempo inteiro. Então essa pressão que existe é uma merda, essa é a grande verdade. E é por isso que existe tanto preconceito com a área de desenvolvimento pessoal também, até com algumas religiões, porque nem sempre você consegue dar o seu melhor. Nem sempre você tá num dia ou numa posição que você possa dar o seu melhor. E aí vem uns filhos da puta e ficam lá, não, que você tem que viver uma vida plena, que a vida é uma só e blá blá blá, e fala um monte de bosta e só te pressiona, até que chega o ponto que você não aguenta mais e que você se afunda numa depressão sinistra. E isso eu não tô falando não sou eu que tô falando isso, e não sou eu que estou passando por isso. Mas existem outras pessoas que passam. Se eu estivesse passando agora, eu não teria problema nenhum em falar também. Mas se você faz parte desse grupo, coloca a sua cabeça no lugar e coloca na cabeça que você não tem que viver para os outros, independente de quem essa pessoa seja. E você não tem a obrigação de ser feliz a cada segundo que passa. Você não tem essa obrigação. Se alguém está te falando isso, está falando merda, e está na hora de dar um cala-boca para esse pessoal que, ao invés de estar desenvolvendo as pessoas, está tornando elas cada vez mais depressivas, cada vez mais pressionadas por uma felicidade plena, uma felicidade constante e que não é possível. Ninguém é feliz o tempo todo e você não tem que ser feliz o tempo todo também. Beleza? Valeu!